Olá, sou Cristiane Blanco, psicoterapeuta, e o assunto desse vídeo hoje é a química do amor. O amor, ele é um fenômeno neurobiológico. Por quê? Nós temos um coquetel químico que se movimenta aqui no nosso cérebro, borbulha e dita as regras do nosso comportamento nesta fase do amor. O amor, ele é baseado em crenças, né? De um para o outro, né? Prazer, recompensa, confiança, né? Então, todos esses componentes são quimicamente coordenados, né? Dentro do nosso cérebro, que estes, por sua vez, ditam as regras aí do nosso comportamento. A antropóloga Ellen Fisher, ela dividiu esse processo, esse fenômeno amor em 3 fases. A primeira fase é a fase do desejo. 2 hormônios já começam aí a borbulhar dentro da gente e ditar as regras aí do nosso comportamento. É a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. O hormônio sexual, aquele hormônio que começa a circular no sangue da gente lá na adolescência, né? Então, estimula muito sexualmente, é um desejo sexual constante, né? Todos nós já fomos adolescentes e observando os adolescentes, a gente fala, até os meninos principalmente, né? Pensa 24 horas em sexo. Então é esse hormônio, né? E é nesta fase do desejo que acontece todo esse fervor dentro da gente, como se a gente fosse um adolescente mesmo. A segunda fase é a fase da atração. É a fase da paixão, aquele amor romântico, né? Que também existe aí alguns fenômenos químicos que começam a acontecer na gente, né? Um movimento químico aí no cérebro que também dita aí as regras do nosso comportamento, tá? A segunda fase é a fase da atração. É a fase do amor romântico, a fase da paixão, onde alguns hormônios também começam aí a transitar dentro do nosso cérebro e dita também as regras do nosso comportamento nesta fase, né? São eles a neuropinefrina, que ela é responsável pela nossa agitação, né? Acelera o nosso coração. Depois vem 2 hormônios que nós já conhecemos, a serotonina, que é responsável pelo nosso descontrole. Esse descontrole nós podemos comparar com a teoria de Freud, que fala das instâncias específicas que eu já mostrei para vocês, que são elas, né? O id, o superego e o ego. Esse descontrole todo vem do id. É o id que não tem dia, não tem hora, ele não tem lugar, ele não tem certo nem errado. Então, esse descontrole da serotonina, nós podemos até dizer que vem ali, né? É esse impulso, né? Essa pulsão sexual, que é o que nós estamos falando aqui, né? E depois vem a dopamina, que também é bem conhecida como o hormônio da felicidade. Esses hormônios, eles são classificados também neurotransmissores. Por quê? Porque eles transitam aí no nosso cérebro, né? E o que move esses hormônios, né? Que dita, assim, toda essa transição desses hormônios é a feniletilamina. Eu falei assim porque é um nome muito assim comprido e diferente da gente falar, e a gente não está acostumado a falar. Esses nomes eu estou dando aqui para ficar algo mais assim didático, que realmente existe, mas como vocês podem ver, toda vez que eu falo, tá aparecendo aí o nomezinho desses hormônios para vocês, né? Esse hormônio em específico, a feniletilamina, ela tem o papel
de atuar nessa transição da fase do desejo pela fase da atração. O componente dela está nos chocolates. Tem alguma semelhança, né? Tem fases da vida da gente, né, que o chocolate é a coisa assim mais deliciosa do mundo e a gente sente aquela necessidade, porque o chocolate tem esse hormônio, essa composição. E é a mesma sensação, né, quando a gente tá nesse processo, passando da fase do desejo para a fase da atração, essa química que mexe com a gente, que dá essas sensações de querer estar com a pessoa, de pensar na pessoa 24 horas por dia, da gente não conseguir focar em mais nada, de estar ali só querendo estar com esta pessoa, da gente também, quando chega perto da pessoa, a mão soa, borbulha o estômago, a gente, as pernas ficam bambas, né? Então essa fase, né, da paixão, esse hormônio, a feniletilamina, nessa fase, esse hormônio, a feniletilamina, atua nessa transição aí e ela está presente no chocolate também, ok? Ela também tem um poder de... ela circula muito rápido no sangue da gente, ela não fica no sangue da gente, né? Então, essa sensação gostosa da paixão, né? Toda essa química que mexe com a gente, essa transição, ela passa muito rapidamente. Neste processo, a feniletilamina tem um poder, né, sobre nós. Ela atua poderosamente. Ela é até comparada pelos químicos, os pesquisadores, como o vício da cocaína, para você ver o quão forte ela atua dentro da gente, o quão forte ela dita as regras do nosso comportamento, a ponto de, quando passa, porque ela passa muito rapidamente pelo sangue e vai embora, ela não é acumulativa. Então, nessa transição, nessa passagem, quando o casal ele não passa para a terceira fase, o que acontece? Rompe-se o relacionamento. Um ou o outro decide ir embora. Por quê? Porque ele precisa de um outro parceiro, de uma outra parceira, para poder passar de novo por todas essas sensações e sentir de novo a mesma sensação gostosa, prazerosa dessa transição do desejo para a atração que a feniletilamina dá para todo o nosso sistema, ok? Então, assim, é muito comum acontecer uma infidelidade nas pessoas, né? Com as pessoas que são viciadas aí na feniletilamina. E agora passamos para a terceira fase, a fase da ligação, que é a fase do amor sóbrio, a estabilidade em um relacionamento. Ela ultrapassa a fase do desejo, a fase da atração. E os hormônios responsáveis por essa ligação de um casal é a oxitocina, que é um hormônio conhecido como hormônio do carinho, o hormônio do abraço. É uma proteína que ela é produzida em uma partezinha do cérebro chamada hipotálamo. Ela atua tanto em certas partes do corpo, né? Como também ela atua ali no trabalho do parto. Olha só como que interessante que é, né? Essa associação. Ela é um hormônio afetivo, né? O hormônio do abraço.
E ali ela é liberada na hora do parto, né? Já preparando a mãe ali para ter aquele amor, aquele afeto, né? Muito interessante também isso, né? E em certas regiões do cérebro também, né? Aonde a função está associada com as emoções e o comportamento social. Então, ela aumenta a nossa confiança no outro e ela é liberada na hora do orgasmo, ok? E também temos aí o último hormônio, né? A última química que fica aí transitando no nosso cérebro é a vasopressina. Ela faz uma associação do prazer com as características do parceiro. Então, ela é responsável aí pela nossa escolha de parceiros. A vasopressina, ela também é liberada no momento do orgasmo. Essa ligação, essa associação do prazer com as características do parceiro faz com que o casal fique cada vez mais ligados. Então, não seria então um caso de um aconselhamento, de uma dica para os casais, quando se sentirem um pouco assim afastados, né? Fazerem mais amor, fazerem mais sexo, porque vai a oxitocina, né? Aí atuar, agir na hora do orgasmo, que é responsável pelo laço, pela ligação deste casal, e a vasopressina também, que faz aí uma associação do prazer com a escolha das características do parceiro. Então vai ficando cada vez mais forte, né? Então fica aí, né, uma dica no meio aí dessa explicação toda das 3 fases do amor, ok? Continuando, para a gente estar aí encerrando, uma das características que fica mais em evidência nesse processo da vasopressina é o olfato, o odor da pessoa com quem a gente tá, fica mais em evidência no momento dessa liberação hormonal. E o olfato é o órgão que fica mais aguçado neste ato sexual, neste momento do orgasmo. Então, ele é muito assim responsável, ele atua muito nesse processo de escolha de parceiro e de ligação desse parceiro, certo? Eu falo disso também com um pouco mais de detalhes para você. Também alguns vídeos você vai ver aí, né, no YouTube, você pode olhar, tem mais vídeos falando sobre isso. E também está no método Videoterapia Online, eu tenho um módulo que eu falo só sobre o sistema límbico. Por quê? Todo esse processo que nós falamos até agora, ele está no sistema límbico. E eu já dei aí alguns vídeos, algumas dicas sobre o sistema límbico, como que ele funciona, né? E também eu tenho um módulo falando só sobre ele. Então, você vê como ele é importantíssimo nesse processo todo. E isso também eu finalizo aqui frisando para vocês o porquê que eu sempre digo em todos os vídeos, praticamente, quase todos eles eu falo a mesma coisa aqui. Eu comecei todo o meu processo, todo o meu trabalho com vocês, tanto em vídeo como no módulo, também ali no método Videoterapia Online, nos módulos, eu inicio falando o quê? O meu trabalho, eu começo falando de relacionamento. E depois eu vou fatiando, entrando em outras áreas da vida de todos nós. A profissional, a familiar, a pessoal, social, amigos, relacionamento com pessoas dentro da empresa. Mas por que eu começo falando do relacionamento? Olha o processo químico, como mexe com a gente quando nós não estamos equilibrados emocionalmente.
E como nós podemos ver agora, passando todo esse processo químico, o que mais desestrutura qualquer ser humano no mundo é o relacionamento amoroso. Por isso que eu sempre começo tratando, procurando falar de relacionamento, porque tudo vai ligar nas outras áreas da vida também, ok? Então eu espero por você no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até agora aqui comigo.